No Acre são 7 horas mais 20 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira. Hoje, 7 de abril, ano 2017. Agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Antes do intervalo comercial, eu registrei o aniversário de uma telespectadora que não havia falado o seu nome. Trata-se de Edenice Oliveira. Ela está acompanhando o Bom Dia Rio Branco, ela diz que é de Feijó e está morando atualmente aqui em Rio Branco, está aniversariando hoje. Edenice, parabéns para você, felicidades, tudo de bom. 7 horas e 20 minutos. Como eu falei antes do intervalo, eu converso agora com a doutora Mirtes Fabiani, advogada, especialista em revalidação de diplomas médicos e com 14 anos de experiência na área. Bom dia, doutora. Bom Seja dia. bem-vinda ao Bom Dia Rio Branco. Obrigada. Doutora, conta um pouco para a gente dessa experiência de 14 anos. É uma área que a gente acha que não existe clientela, mas tem clientela para tudo isso? Sim, sim. No Brasil, são mais de 10 mil médicos tentando revalidar os seus diplomas. E muitos acrianos em busca da revalidação dos diplomas deles. E muitos vão cursar nos estados da Bolívia, nos países como Bolívia, Paraguai, Argentina. E quando voltam, se eles não revalidarem, o diploma deles aqui não valem nada, né? O que é o revalida? A revalidação consiste em tornar válido o diploma deles aqui no Brasil. Para isso, ele tem que passar por uma prova, que a gente chama de revalida, que é uma prova, um exame nacional, ou passar por universidades como a Universidade Federal do Mato Grosso, que fazem a revalidação de forma autônoma. Então, tem duas formas de revalidar. Duas formas de revalidar. Então, assim, se a Justiça reconhece, através de medida judicial, que a pessoa pode ter a revalidação do seu diploma, então ela vem preparada do exterior para atuar como médico? Não, na verdade, a Justiça ela não reconhece. A Justiça, ela simplesmente vai verificar o que está errado. Por exemplo, a Universidade Federal do Acre, ela não abriu o edital dela de revalidação há muitos anos, porque quem é obrigado a abrir os editais e a revalidar os diplomas de graduação são as universidades públicas e somente elas podem fazer esse procedimento. E as universidades simplesmente se negavam a abrir, ficavam vários anos sem abrir um edital. E aí nós começamos a ir para a Justiça falando que era obrigação delas abrirem. Aí eles tiveram que começar a receber os pedidos para analisar. Porque quem fala se o diploma é equivalente ou não é a universidade. Ela que faz essa análise. E aí, quando começou a revalidar muitos diplomas, eles criaram o Revalida para dificultar. Então, esses médicos, esses profissionais que estão sendo formados no exterior, que não têm o CRM aqui do Brasil, eles estão fazendo falta no mercado. Sim, inclusive nós temos os médicos cubanos que estão no Brasil através do programa Mais Médicos para sanar, né, para tentar diminuir o problema enfrentado na área da saúde, que é a falta de médico. Só que o programa ele foi criado para que as pessoas tivessem atendimento médico. Só que nesse programa, 17 mil pessoas, médicos, dos 17 mil, 14 mil são médicos cubanos. Enquanto tem vários médicos, inclusive daqui do Acre, que não estão conseguindo entrar no programa porque não tem vagas. As vagas estão com os médicos cubanos. Não é nada contra médicos cubanos. Claro que eles são excelentes médicos. Mas não tem vaga. Se não tem vaga, como que ele vai entrar? Então, esse é um problema que os acreanos estão enfrentando. A senhora vai estar ministrando hoje, lá no auditório da Livraria Paim, a palestra Revalidação de Diplomas Médicos nos dias atuais, frente à nova resolução. Como era antes e como é que é hoje? Essa resolução, ela veio com uma política falando que ia ser uma revalidação simplificada. Ao meu ver, não tem nada simplificado. Eu acho que piorou bastante. Porque o que acontece? Na verdade, os cursos de medicina, a maioria das vezes, eles são revalidados através de provas. Ele vai lá, ele faz a sua inscrição, faz a prova, se ele for aprovado, ele revalida. No caso da UFMT, que eu te disse, de Cuiabá, por exemplo, ele vai fazer uma prova. Se ele não passar na prova, ele pode fazer o que a gente chama de complementação de estudos. Aí ele vai complementar os estudos, quando ele volta da complementação, ele vai na universidade, a universidade vai analisar os estudos que ele fez e vai falar se vai revalidar ou não. Só que o custo disso é em torno de R$60 mil só de mensalidade. É isso que grande parte dos acrianos que estudaram na Bolívia passam por essa dificuldade. Sim. É aquela velha história do ganhei, mas não levei. Ou seja, se formou, mas não é médico. Não, só vai poder ser médico quando ele revalidar o diploma dele. E qual é o melhor caminho a ser seguido frente a essa nova resolução, doutora? Estudar.
Eu costumo brincar com eles assim, brincar não é sério, mas eu costumo falar que o caminho para a revalidação é você estudar. Porque você tem que passar pela prova, não tem como você correr dela. E se você faz uma prova e não passa, foi o que eu te disse, você tem que desembolsar R$60 mil em média, porque você vai pagar pelo curso de medicina no Brasil, porque você vai fazer na universidade particular. Um curso está em torno de R$7.200 por mês, ele vai cursar São 5 um ano. anos, hein? Não, ele cursa um ano. Cursa um ano. Aí ele vai cursar um ano, quanto que não vai? Fica isso fora o lugar que ele vai morar, né? Aí ele volta, vai na Universidade de Cuiabá, que estou te dando um exemplo, que é a única que está fazendo no momento, e aí ele vai tentar fazer a revalidação do diploma dele. Depois, aí lá ele vai passar por provas, ele vai ser avaliado. 80% do curso é feito prática médica. Então, esse curso, de certa forma, é bom, porque ele não faz o SUS, lá no exterior ele não tem SUS, legislação é diferente. Então, tem algumas coisas que é benéfica. Quando a senhora disse que a Universidade de Cuiabá está fazendo esse processo de revalidação, então, corre risco de a universidade de uma hora para dizer, não vamos mais atender, ela pode fazer isso? Poder ela não pode, mas elas fazem, por isso que tem as ações judiciais. Como eu te disse, é igual o FAC, ela ficou anos sem abrir, sendo que ela tinha clientela, ela tem acrianos nessa situação e ela não abria. Aí eu tive ações judiciais aqui para que elas abrissem. E também tem mais, as taxas que elas cobram são taxas exorbitantes. Por exemplo, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela cobrava uma taxa de R$7.500 só para receber os documentos. Não significava que vai revalidar, não. Ele ia receber os documentos. Independente de revalidar ou não, tinha que pagar. Pagaria R$7.500. A Universidade da UFAM, que é do Amazonas, cobrava R$5.000 só para receber um documento. Aí eu comecei a entrar na justiça para derrubar essas taxas. Porque muitos não têm condições de pagar essa taxa. Conseguiu derrubar? Muitos conseguiram. Muitos caíram. Os juízes falaram que não tinha lógica. E principalmente para uma universidade pública, né? Com uma taxa de R$7.500. Doutora, a senhora tem mais de 14 anos de experiência nessa área. Sim. O que a senhora esperava dessa situação toda, desses profissionais que estão aí formados e que não conseguem atuar? O que a senhora espera? Eu espero que, sinceramente, que eles consigam revalidar o diploma deles. Porque tem excelentes profissionais, muito bons profissionais, que estão fora do mercado por uma política, porque eu vejo isso como uma política, certo? E aí o que acontece? Para você ter ideia, na Universidade da Grande Dourados, de todos os que fizeram as provas lá, na área de pediatria, todas as vagas ficaram para os estrangeiros, para brasileiros formados no exterior. Que eu fiquei muito feliz. Tem excelentes médicos, tem ruins, tem, porque no mundo todo lugar tem bons e ruins, mas tem muito profissional gabaritado. Então, fala um pouco mais da palestra que acontece hoje à noite, a partir das 18 horas, lá no auditório da Livraria Paim, que fica na rua Rio Grande do Sul, 182 no centro. Do que vai ser tratado? Faça um resumo aí. Sim, nós vamos falar do programa Mais Médicos, nós vamos falar das novas mudanças da lei, né? E o que vai beneficiar e prejudicar os revalidantes. Para você ter ideia, eles só podem tentar 2 vezes a revalidação pela essa nova lei. Se ele não conseguir em 2 vezes, tudo que ele fez no exterior está perdido. Cai por terra. Essa é a nova briga, entre aspas, nossa na justiça, vai ser essa. E qual o índice? Geralmente o aluno passa na primeira, é mais na segunda, é mais numa terceira vez? Como é que seria? Olha, quanto às provas, são provas eles fazem provas nas 5 grandes áreas. Mas são provas para especialistas nas 5 grandes áreas. Eu desafio qualquer médico formado no Brasil para fazer essa prova para ver se ele passa. Então é muito complicado mesmo. Dificílimo. Eles não fazem para facilitar nada. É tudo muito complicado. Muito complicado. Não que não tenha que ter prova. Tem, eu acredito que tem que ter. Porque você tem que avaliar, porque nós estamos mexendo com vidas. Só que a forma que é feita, eu discordo. E os médicos cubanos que atendem hoje no Brasil, eles não passam por nenhuma prova antes de atuarem dentro dos hospitais? Não. Os médicos cubanos, os cubanos e todos que estão no programa Mais Médicos, eles podem atuar no Brasil sem a revalidação. Porque, pelo programa do governo e pela falta de médico no mercado, foi autorizado pelo Ministério da Saúde que essas pessoas pudessem trabalhar sem a revalidação. Mas eles não podem, por exemplo, atender em consultórios particulares. Eles só podem atender naquele PSF determinado, naquela região determinada. Meu Deus do céu. Então, seria uma forma, na verdade, de aproveitar, de inserir essas pessoas que foram formadas no exterior
no programa Mais Médicos, né? Faltou bom senso, na verdade. Porque, na verdade, ao meu ver, desde o começo, desde 2013, eu sempre levantei a bandeira que eles alegavam que tinham que vir médicos cubanos porque não tinha interessados, o que não era verdade. Porque só brasileiros, tinham mais de 10 mil naquela época também, querendo ingressar no programa, só que não conseguia ingressar. Para você ter ideia, eu tive que entrar na justiça porque médicos formados na Bolívia, na Bolívia, no Paraguai, não podiam entrar por causa do índice que eles colocaram de 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Então, o que aconteceu? Eu tive que entrar na justiça alegando que eles eram brasileiros e por eles serem brasileiros, eles não estavam atuando lá fora, eles iam atuar no Brasil. Então, os juízes começaram a deferir as decisões, dar decisões favoráveis para que eles atuassem no Brasil. Essas sentenças demoram muito? Liminares são bem mais rápidas, mas só assim eu consegui, através do meu trabalho foram uns 500 médicos que entraram. Aí depois, como eles viram o número de ações judiciais, o Ministério da Saúde voltou atrás. Aí liberou para os brasileiros formados na Bolívia e no Paraguai atuarem. Só que agora não tem as vagas. Você entende? Antes tinha, agora não tem mais. Não, é assim, de 17 mil vagas, por exemplo, 14 mil estão sendo ocupadas por médicos cubanos. Então não sobram vagas. Até mesmo porque para entrar no programa Mais Médicos, você tem, primeiro, médicos formados no Brasil ou com diploma revalidado. Eles são os primeiros que escolhem as vagas. Se sobrar vaga, aí vão para os médicos brasileiros formados no exterior. Só que não estão sobrando vagas. Para você ter ideia, até aqui mesmo, se você analisar, fala que não tem vaga. Eles não abrem as vagas no sistema, mas continuam chegando médicos cubanos. E continuam faltando médicos nos postos de saúde, nos hospitais, o que poderia ter aí a participação e a colaboração desses profissionais. Com certeza. Doutora, reforça o convite para quem está em casa. Todo mundo pode participar? Sim. Ou apenas pessoas que têm a formação no exterior? Olha, essa palestra é exclusiva para médicos formados no exterior. Médicos ou estudantes. Tem um número de vagas? 300 vagas. Então, apenas 300 pessoas podem participar dela. É porque é o que comporta o local, né? Quem quiser se inscrever, como é que faz? Ainda dá tempo? Dá, sim. A gente ainda dispõe de algumas vagas, é só comparecer. Apenas comparecer? Sim. São 7 horas e cadê o relógio? 30 minutos, vou jogar aqui. 7h32, fosse Mega Sena, estaria aí pelo menos com a quina, né, Márcio Nunes? Antes de ir para o intervalo comercial, na volta eu me despeço da doutora, nós vamos ver o programa Tribuna Livre, um reprise, um pequeno VT do que vai acontecer hoje à noite, onde os convidados são o senador Gladson Cameli e o deputado federal Major Rocha. Acompanhe. Vamos ver os bastidores do programa Tribuna Livre, toda sexta-feira à noite. Olha só, o pessoal, tem muita gente aqui, já teve muito mais pessoas. Eu quero saber como é que está o debate, como é que está as conversas. O programa foi bom hoje, não foi, Astério? Muitas conversas políticas. Major Rocha, senador Gladson Cameli, pessoal das assessorias aqui, daqui a pouco a gente conversa. Senador, foi bom o aproveitamento do programa, os temas tratados, as conversas? Com toda certeza. Fizemos grandes debates, tiramos algumas dúvidas e você está aqui numa Tribuna Livre, tirando as dúvidas que a população, que quem vai assistir o programa mais tarde, tanto está esperando para que nós possamos explicar o que está acontecendo no nosso país, foi sensacional. Comentava aqui com o Narciso, com o Asmi e com a Astério, que esse programa vai ficar uma história, até ter o próximo novamente conosco. Parabéns. Como é que estão as candidaturas das oposições aí? Nós estamos, caravanas? Estamos andando, estamos conversando com a população, estamos no exercício do mandato, fazendo o que é direito, né, que é o exercício do nosso mandato, mas você sabe que o nosso estado é um estado politizado. Então, tudo quando você vai fazer, a política tem que estar envolvida. Então, estamos debatendo, estamos conversando. Tenho certeza que a oposição está muito consciente, muito madura, vai sair uma oposição unida nas eleições do ano que vem. Poxa, será que ele é pré-candidato a governador quando as conversas assim? Narciso, frase bonita, muita conversa, muito debate. E aí, o aproveitamento do programa que você achou hoje? Eu continuo reclamando da companhia do Osmir Lima. Por quê? Hein? Ele é tão legal. Não. Eu, inclusive, vou falar com o Astério que a gente reorganiza o programa
mas a companhia dele, para mim, está sendo incômoda. Ele vai falar agora, exatamente agora. Aqui o programa é assim, é democrático. Um fala, o outro fala. Concorda com ele, Osmir? Não, esse ele me adora. O problema é o seguinte, eu quero aproveitar, assista esse programa. Esse programa foi de excelente qualidade, alto nível. O senador Gladson deu algumas explicações que precisavam ser dadas. O Major Rocha, também nosso deputado federal. Eu acho que você não perde, porque esse programa passa na sexta-feira, não é isso, Astério? Sexta-feira à noite. E repetido no sábado. Então não perca, não. Se você não puder assistir na sexta, assiste no sábado, pai. Mas o Narciso gosta de mim. Ah, eu sei, isso é só conversa. Major Rocha, andando muito, não é? Andando muito, Floriano, mas eu não posso aqui perder a oportunidade de dizer para você que está em casa. O programa está imperdível. O senador Gladys Cameli, o Narciso, o Osmir, o Astério. O programa está imperdível. Você não vai se arrepender. Então aqui, eu quero aqui aproveitar, né? Além do convite, parabenizar os debatedores, o apresentador do programa e meu amigo senador Gladys Cameli, que conosco... Falei pro Osmir que esse eu assisto, eu acompanho o programa, mas esse, sem dúvida alguma, falei pro Narciso não, pro Osmir, esse foi o melhor programa Tribuna Livre que eu vi. Rapidinho, campanha pro Senado das oposições e pro governo, como é que está? Firme e forte, estamos com o nome na rua, sou pré-candidato a senador, estamos correndo aí e vamos ver, né, o eleitor do nosso estado é que vai dizer quem são os dois melhores nomes para disputar a chapa pela oposição, a candidatura ao Senado, a pré-candidatura ao Senado pela oposição. O meu nome está posto, estou correndo andando o estado inteiro, né, e muito otimista, acho que vai dar certo. Muito bem, vamos adoçar a boca aqui como bom, vamos todos caminhar, porque está todo mundo correndo. Astério, foi muito difícil controlar esses quatro mais uma vez? Não, o programa foi de alto nível mesmo, eu acho que é isso, esse é o nosso objetivo, é levar para a população o debate, a discussão, apresentar para a nossa comunidade os seus representantes, seus políticos, suas ideias, seus projetos, porque eu creio que todos têm um objetivo final que é o melhor para o nosso estado. E a população vai ter a oportunidade de ouvir o senador Gladys Cameli, que é pré-candidato a governador, e o deputado federal Major Rocha, que é pré-candidato ao Senado, que estarão participando das eleições do ano que vem. Então o programa realmente está imperdível. O programa vai no horário nobre, viu, gente? Às 8h30, não é isso, Márcio? Na sexta-feira e no sábado à noite tem reprise. Você não pode perder. Tá aí, portanto, 7h37. Não perca hoje, às 20h30, o programa Tribuna Livre com o senador Gladson Cameli e o deputado federal Major Rocha, como bem foi dito durante a reportagem. São pré-candidatos, Gladson ao governo do estado e o Major Rocha, pré-candidato ao Senado Federal. O programa está realmente imperdível. 7h37, me despeço agora da doutora Mirtz Fabiani, ela que é especialista em revalidação de diplomas médicos e vai estar hoje ministrando uma palestra no auditório da Livraria Paim, na rua Rio Grande do Sul, 182 no centro, a partir das 18 horas. O tema, revalidação de diplomas médicos nos dias atuais, frente à nova resolução. Doutora, quer deixar alguma mensagem para quem está nos acompanhando? Sim, eu agradeço pelo convite e me coloco à disposição. E também eu gostaria de agradecer ao doutor Adailton, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre, pelo convite. E convidar a todos para nos prestigiar, porque vai ser muito importante para quem está nessa situação da revalidação de diploma no Brasil. Muito obrigada. Não perca, não deixe de participar, você que tem interesse. Mais uma vez, muito obrigado por sua vinda. 7h38 e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, 7 de abril. Agradecendo sempre sua audiência, sua companhia, relembrando todas as informações exibidas no Bom Dia Rio Branco de hoje, inclusive a entrevista, você pode rever acessando o nosso site www.oriobranco.net. Um ótimo final de semana. Se Deus quiser, eu volto na segunda-feira, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco aqui na sua TV Rio Branco. Um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até segunda.